Doutor Paulo Campelo já está comigo. Um abraço, doutor Paulo, boa tarde, 11 horas e 55 minutos. Muito obrigado por ter aceito esse convite de conversar com a gente. O senhor agora fala pela Rádio Vale, pela Rádio Caiçara, para todo o Vale do Jaguaribe, de Jaguaribe ao Aracati. O senhor está sendo ouvido, muito boa tarde, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, Kennedy. É um prazer estar iniciando aí esse seu quadro de entrevistas, né? Nesse seu novo desafio. Você que se programou tanto para iniciar, e eu lembro que nas nossas conversas, uma das coisas que você solicitou foi que a gente seguisse aquele prazo de agendamento, e a gente conseguiu, e eu lhe parabenizo e agradeço ao mesmo tempo por estar podendo falar daquilo que a gente trata, daquilo que a gente quer melhorar na saúde das pessoas, que é o tratamento da obesidade. Doutor Paulo Campelo, ontem quando eu anunciei a entrevista com o senhor, uma moça de Morada Nova se manifestou dizendo que tinha se operado com o senhor. Eu fiz algumas visitas pré-operatórias no seu consultório e naquele momento sua atendente me disse que tinha gente do Limoeiro do Norte. E antes de começar a entrevista, eu salientei que o senhor estudou com 2 limoeirenses. O senhor estudou com o doutor Ricardo Hélio Chaves Maia, doutor Ricardo Coração conhecido. E esses dias eu estive com o doutor Conrado, dono da Climesp, aqui em Limoeiro. Ele também me falou que estudou com o senhor. Então o senhor tem uma ligação de amizades por aqui, né? Tenho sim. O Franciélio, estudamos juntos no Colégio 7 de Setembro e passamos juntos no mesmo vestibular e seguimos ao longo dos 6 anos de faculdade juntos. O Ricardo, conheci na faculdade, não estudamos na escola junto, mas na faculdade nos conhecemos. E durante 1 ano servimos ao Exército Brasileiro em Manaus, e nesse período ele e mais 2 colegas estivemos dividindo o apartamento junto em Manaus, onde fizemos um laço grande de amizade nos desafios que foram a carreira médica militar nesse 1 ano de serviço militar obrigatório. Doutor Paulo, a pergunta que mais se faz, ou que eu mais ouço, para quem é indicada a cirurgia bariátrica, a gastroplastia, como queira chamar? A cirurgia bariátrica é um procedimento indicado para quem tem obesidade, pelo menos grau 2, que seria a classificação da obesidade. Ela é baseada no cálculo do índice de massa corporal. É você dividir o peso pela sua altura ao quadrado, o peso em quilos dividido pela altura em metros, né, ao quadrado. Esse número é uma tabelinha que você encontra facilmente em aplicativos, na internet, e você pode fazer esse cálculo. Se você está com o IMC acima de 35, tem obesidade grau 2, você já pode pensar na cirurgia bariátrica como indicação do seu tratamento. Acima do índice 40, tá? Independe de você ter qualquer doença, mas entre o índice 35 e 39,9, você precisa ter pelo menos 2 comorbidades. E o que são comorbidades? São aquelas doenças que a gente encontra muito frequentemente associada à obesidade. É o paciente que tem diabetes, é o paciente que tem hipertensão, pressão alta, é o paciente que tem gordura no fígado, a esteatose hepática, é o paciente que tem apneia do sono, é o paciente que tem problemas de articulação, de joelho, de coluna, de quadril por conta do excesso de peso. É uma lista de aproximadamente 20 doenças que podem acometer homens ou mulheres, tá? E dentro dessas lista de 20 doenças, você tendo 2 delas com IMC de obesidade grau 2, ou você tendo somente o IMC acima de 40, você já tem a indicação da cirurgia bariátrica como tratamento para a obesidade. Doutor, eu por diversas vezes, pelo menos 3 vezes, eu fiz todos os exames, o pré-operatório, e estava ali na boquinha para me operar, para fazer a cirurgia, e aquele medo, aquela ansiedade me tirava da sala de cirurgia. Quando eu lhe procurei, eu lhe relatei esse medo, e o medo que passa para a gente, eu nunca tinha feito uma cirurgia, graças a Deus, eu nunca quebrei um dedo da mão. Eu sempre, assim, fui muito saudável, tinha aquela ilusão de que mesmo com todos os exames estando bem,
Eu não tinha uma doença, a obesidade não era doença. Eu queria que o senhor desmistificasse isso um pouco. Mesmo com todos os exames dando ok, no meu caso, eu não tenho diabetes, eu não tenho colesterol alto, eu não tenho essas doenças associadas, mas mesmo assim a cirurgia foi indicada. Por que, doutor, disso? Kennedy, obesidade é uma doença classificada no Código Internacional das Doenças, o CID dela é o E66, e ela sofre de um paradigma, vamos dizer, de um preconceito muito grande, porque existe uma solução na boca do povo muito fácil para tratar a obesidade, que é fechar a boca e fazer exercícios. E a gente sabe que a obesidade, nesse nível de tratamento, nesse nível nesse índice, que é o índice para a cirurgia, esses dois tratamentos, eles são muito pouco efetivos. Não vou dizer inefetivo, mas eles são muito pouco efetivos. Estamos falando aqui de pessoas que têm um excesso de peso de pelo menos 30 quilos. E esses 30 quilos já começam a causar alterações na sua saúde. Você usou o seu exemplo. Eu não tenho nenhuma alteração, né? E a gente acabou classificando você, como você já relatou para os seus ouvintes, você tinha um índice de obesidade mórbida. E os trabalhos, né, internacionais, as pesquisas demonstram que pessoas que têm o IMC acima de 40, ou seja, que tem a obesidade classificada como obesidade mórbida, e esse nome não é à toa, ele agrava a sua saúde. Pode ser que pela sua idade esse excesso de peso ainda não tenha causado o desenvolvimento dessas alterações, mas ela é uma doença silenciosa e que age a longo prazo. Algumas pessoas que têm uma fragilidade maior, muitas vezes têm esses problemas já com pouca idade, já com menos idade, já com 25, com menos de 30 anos de idade, eles já sofrem com essas doenças. E algumas outras pessoas até com os quadros mais graves, com infartos, tá? Com tromboembolismos, com AVC, com pancreatite. Tá? Então, existem a face mais grave da obesidade, que muitas vezes não é contada porque esses pacientes, às vezes, não têm o tempo do tratamento que você teve. Doutor, uma dúvida muito comum, pelo menos para as pessoas que chegam até mim para perguntar, acredito que para o senhor também essa pergunta seja bastante feita. Decidi procurar o médico, seja o doutor Paulo ou qualquer outro cirurgião bariátrico. Dessa procura, dessa primeira consulta até o momento da cirurgia, quanto tempo em média se leva para efetivar a cirurgia? O paciente que vai para a cirurgia bariátrica, ele precisa fazer um pré-operatório que tem dois principais objetivos. Um deles é saber o que a obesidade está causando no corpo dele. Então, ele vai fazer exames para o diagnóstico de algumas outras doenças. E o segundo ponto, esses exames também vão demonstrar a gravidade dessa doença e o risco que esse paciente pode ter para a cirurgia. Entendemos que operamos pacientes desde de 20 anos de idade, aproximadamente, que já vem com a obesidade desde a infância, até pacientes de 65 anos de idade. Na realidade, a partir dos 18 anos, os pacientes já podem ser operados, e até alguns com 16 anos, se assim o pediatra autorizar o procedimento e observar que para esses pacientes é benéfica a cirurgia por conta da obesidade que ele já tem desde a infância. Geralmente, essa preparação, através dos exames, e depois na consulta que ele vai fazer com alguns especialistas, que aí eu vou citar para você, que é endocrinologista, que é a nutricionista, que é o psicólogo, que é o cardiologista, o pneumologista, geralmente em torno de 45 a 60 dias, o paciente consegue fazer os seus exames, fazer as consultas e está apto para o procedimento. Doutor, a Regina Lúcia está perguntando aqui ao senhor se o SUS oferece essa cirurgia. Você que está em casa, quiser mandar pergunta, pode escrever no Facebook, no YouTube ou então
pode mandar por escrito para o 9947-1000. Regina Lúcia, um abraço. O SUS oferece, doutor, essa cirurgia? Aqui no estado do Ceará, o SUS oferece essa cirurgia no Hospital Universitário, no Hospital César Caos e também no Hospital José Martiniano, o antigo Hospital da Polícia Militar. Tá aí, professora Regina, tá respondida a sua pergunta. Doutor, cirurgia é tudo igual? Antigamente se falava naquele anel que colocava, né, era, Mazinho, no estômago, aí uns falam bypass, outros falam sleeve. Qual é a diferença, doutor, dessa cirurgia e para qual é a indicação de cada uma delas? Hoje, o Conselho Federal de Medicina e a Agência Nacional de Saúde Suplementar têm aprovados 4 tipos de cirurgias. Mas, na prática, basicamente 2 são os principais utilizados, que é a gastrectomia vertical, mais conhecida pelo nome de sleeve, né, que a tradução seria manga, né, no espanhol eles chamam de manga gástrica, é como se fosse uma manga de camisa, é transformar o estômago, que é uma bolsa tubo, né, seria um formato tubular, ele vai ficar mais ou menos da espessura aproximada de uma alça de intestino, né, no alça intestinal. E a outra cirurgia é o bypass gástrico, antigamente chamada de cirurgia de Capella, ou FOB Capella, que foram os cirurgiões que inventaram esse procedimento, que é uma cirurgia em que reduz o estômago a uma pequena bolsa, tá, de aproximadamente 30 a 50 ml, e faz uma conexão, uma ligação mais distal com o intestino, faz um desvio no intestino. Então, essas são as 2 principais técnicas utilizadas e que a avaliação deve ser individualizada, baseado nas doenças que o paciente tenha, né, nas comorbidades que ele apresente, no índice de massa corporal, na faixa etária desse paciente, na conversa com o paciente, na expectativa de peso que esse paciente também deseje ter em relação ao seu procedimento. Então, os critérios eles devem ser individualizados. Por quê? Porque a técnica deve ser de acordo com cada paciente. Não existe uma técnica que seja melhor do que a outra. Existe a técnica que vai ser mais indicada para cada caso. Doutor, por que existe uma grande dificuldade de se perder peso? Quando você está ali, que você é mais jovem, facilmente você perde, com o passar da idade fica mais difícil, mas chega um momento que até gente jovem, 20 anos, 20 e poucos anos, atinge um nível de peso que é difícil voltar para o peso ideal. O que é que acontece? É uma questão de cada um ou a obesidade ela tem um sistema de agir que faz com que isso aconteça? Essa é uma resposta bem complexa, porque a obesidade é uma doença multifatorial. Então, existem diversas evoluções da obesidade, né? Como eu citei, existem pessoas que vêm com a obesidade desde a infância. Então, ela já traz um excesso de peso desde quando era criança. Existem pessoas que desenvolvem a obesidade, por exemplo, as mulheres depois da gestação. Então, após a gestação, ganham peso, passam a ter uma vida um pouco mais sedentária, cuidando dos filhos, mesmo as mulheres da vida moderna, né, que tem a sua profissão. No caso do homem, após o casamento, acontece isso também, mas devido ao estilo de vida. Então, existem fatores que são genéticos, hereditários, existem fatores sociais envolvidos nesse processo, existem fatores nutricionais, ou seja, de acordo com o tipo de alimentação da pessoa, tá? Existem fatores psicológicos que podem interferir nos demais fatores. Então, ela é uma doença de múltiplas causas e que o tratamento precisa ser de forma multidisciplinar. Então, independente de se você vai realizar a cirurgia bariátrica ou se você vai fazer um tratamento clínico com medicações, com dieta ou com mudanças de estilo de vida, praticando exercícios físicos, você precisa dessa abordagem, porque todos esses fatores que eu citei,
são causas que podem levar à obesidade. Então eu posso ter 3 ou 4 fatores controlados, mas um outro quarto ou quinto fator descontrolado e me levar ao excesso de peso. Lógico, passar da idade, a gente vai perdendo também a capacidade de reverter esses fatores. Vamos dizer que o ponteiro do nosso peso, a partir do momento que ele aumenta, o nosso organismo tem uma tendência de manter sempre aquele maior peso. Por isso, a grande dificuldade de se retornar ao peso inicial. Existe um exemplo muito bom, que é o tratamento da obesidade é como se nós estivéssemos numa escada rolante no sentido contrário, né? Então, se a escada rolante está nos levando para cima, a gente tem que continuar sempre andando para baixo. Ou seja, ele tem que ser contínuo, independente de ser cirúrgico ou clínico. Doutor, o Cristiano Ribeiro está perguntando aqui qual é a importância do psicólogo ou da psicologia no pré e no pós-operatório. Como eu citei, né? Muitos pacientes têm problemas de ansiedade, de depressão, de transtornos alimentares, e o psicólogo vai ser o profissional que vai atuar nessa face do tratamento, que é o tratamento psicológico. Algumas pessoas até precisam também de tratamento psiquiátrico. Então, tanto o psicólogo quanto o psiquiatra são profissionais importantes no tratamento da obesidade e, mais especificamente, no grau de obesidade que é tratado através da cirurgia bariátrica. Doutor, o senhor conhece esse rapaz aí da foto? Coloca aí, Steve, essa foto. O senhor também tem uma foto estilosa dessa daí? Pessoal que está no rádio, eu estou mostrando uma foto do doutor Ricardo L, doutor Ricardo Coração, que está ouvindo o senhor, acabou de me mandar uma mensagem. Doutor, um abraço, doutor Ricardo. Doutor, Paulo, o senhor ouviu aí, pode voltar aí mais, doutor Paulo. O senhor acompanhou aí, né, doutor Ricardo. O senhor também tem foto estilosa dessa daí? Temos assim. Doutor, verde oliva. Essa cirurgia, ela pode ser feita tanto pelo plano de saúde como particular, e quais as diferenças aí de acompanhamento, de tempo? É a mesma coisa ou tem diferença? O paciente que faz a cirurgia particular, ele acaba dando uma celeridade, né, uma rapidez maior na sua avaliação, no seu pré-operatório. Ele não depende daqueles tempos, das autorizações que os convênios exigem, e ele pode fazer uma cirurgia em um tempo mais curto, programado de acordo com a data que ele deseja, num período de férias mais adequado, né? Enfim, acaba sendo realmente mais... o paciente toma uma decisão mais fácil para o procedimento. E o paciente do plano de saúde, ele tem que adotar aqueles tempos de autorização da cirurgia, de realização de exames, às vezes de tempo de consulta, às vezes de limitação em relação ao agendamento do procedimento, né? Então, acaba que, de forma particular, o paciente pode realizar o seu tratamento de forma mais breve do que, muitas vezes, pelo plano de saúde. Doutor, quando a pessoa opera, o grande medo dela é ficar passando mal. Eu vou sentir aquele famoso dump que o pessoal fala, aquela sensação ruim, ficar passando mal. Isso é regra ou varia de indivíduo para indivíduo? Assim como um remédio que a gente pode tomar para dor de cabeça e ter um efeito colateral daquela medicação, a cirurgia da mesma forma. A gente já sabe que existem algumas alterações. Você citou o dumping, que é quando a pessoa, após a cirurgia de bypass, se alimenta com alimentos muito doces ou muito gordurosos, e ele pode ter sintomas como taquicardia, o coração acelerar, uma sudorese, uma sensação de mal-estar, às vezes diarreia, né? Existem outras alterações, como, por exemplo, anemia, como, por exemplo, a queda de cabelo. São alterações que podem dar no pós-operatório da cirurgia bariátrica. E nós já sabemos percentualmente quanto vai acontecer, quais os pacientes que possivelmente vão ter mais esses sintomas, e a gente faz a prevenção e a orientação, porque algumas coisas, alguns sintomas desses, algumas alterações, né, vamos chamar de efeitos colaterais da cirurgia,
eles vão acontecer também se o paciente não seguir essas orientações ou não fizer a reposição das vitaminas que são necessárias, não fizer a alimentação que for recomendada, não, por exemplo, praticar algum tipo de atividade física. Então, existem efeitos colaterais da cirurgia, como existe de uma medicação, que a gente recomenda no pós-operatório, mas que não são 100%, ou seja, nem todo mundo vai ter todos os sintomas. Tem pessoas que fazem a cirurgia e nem dor pós-operatória praticamente não tem. Passam um pós-operatório bem tranquilo, sem dor, rapidamente já querem voltar às suas atividades, né? Então, essa variação de sintomas é de pessoa para pessoa. Doutor, existe ainda, em pleno 2022, um preconceito em relação à cirurgia. Tem gente que faz a cirurgia e fica ouvindo a vida toda: você pegou o caminho mais fácil, desse jeito é muito fácil de emagrecer, infindáveis coisas que a gente escuta. E também o papel da família. Qual é o papel da família, do paciente, daquele que vai se operar, e como o paciente também deve se comportar quando escuta esse tipo de... Isso procede? É o caminho mais fácil mesmo? Kennedy, uma das coisas que eu procuro mais tirar do paciente que me busca para tratar a obesidade é o peso que ele carrega do preconceito. São pacientes que vêm com histórias de anos na tentativa de perder peso, de várias formas de tratar a doença, de uso de medicações, de incontáveis dietas, de mudanças de hábitos e realização de determinadas atividades. A gente tem que lembrar que é uma doença. Imagine uma pessoa chegar com um câncer de pele no meu consultório e eu dizer, bem que você não deveria ter ficado no sol muito tempo, você está vindo para o caminho mais fácil de retirar esse tumor, né? Eu como cirurgião, eu acho que você devia usar protetor solar, use protetor solar, camisa de manga comprida. Já não dá mais tempo. O paciente que vem buscando e que tem indicação da cirurgia bariátrica, ele está num grau de obesidade em que a cirurgia bariátrica já tem inúmeros trabalhos. A cirurgia bariátrica não é uma doença de 5 anos ou 10 anos. É uma cirurgia de mais de 40 anos, de evolução de técnicas ao longo desses mais de 40 anos, tá? E que já tem resultados bem comprovados. E resultados muito satisfatórios. Com certeza, o paciente que busca o tratamento cirúrgico, ele não está buscando o tratamento mais fácil. Até porque ele já ouve tanto isso, que ele busca inúmeros outros tratamentos antes de chegar ao cirurgião. E ele ainda vem, muitas vezes, com medo, com receio, porque sabe que, às vezes, até familiares mais próximos vão julgar ele por estar buscando a cirurgia. E em relação ao apoio da família, isso é fundamental. Quando eu vejo um paciente que vem acompanhado da esposa, do esposo, ou de um pai, da mãe, eu sempre elogio, sempre parabenizo aquela pessoa que está apoiando o paciente que me busca naquele momento. Por quê? Porque o paciente se sente muito mais seguro, o paciente se sente muito mais confiante, ele já vai ter uma legião de amigos, entre aspas, de uma legião de pessoas que vão julgar ele naquele momento. Então, naquele momento, ele precisa ter o apoio familiar, que é o primeiro núcleo que vai receber ele, que vai estar com ele nos momentos da dieta, que vai estar com ele caso aconteça alguma dificuldade no pós-operatório. Então, é muito importante esse apoio familiar. A Cícera Macena está perguntando aqui, na verdade, está afirmando, né? Eu era magra, quando meu segundo filho deixou de mamar, perdi o controle do meu peso. Então, nesse gancho, eu vou lhe fazer 2 perguntas. A gravidez ajuda na questão da obesidade? E se depois de operar, a mulher pode engravidar? A gravidez é um dos momentos que faz a mulher ganhar peso e que leva, às vezes, é o ponto de mudança daquela mulher que era magra
e ganha peso e perde o controle do seu peso e evolui com a obesidade. Tá? Após a cirurgia, a pessoa pode engravidar, a mulher pode engravidar, geralmente após 18 meses, que é o período de perda de peso que a mulher vai ter, ou o homem, que eles terão após a cirurgia, no caso aqui a gente está falando da mulher, mas após 18 meses, que ela já perdeu tudo que ela poderia perder de peso, ela pode ter uma gestação. Por quê? Porque a gestação ela vai acabar gerando um ganho de peso. Então, se ela fez um procedimento para perder peso, a gente quer aproveitar ao máximo essa perda de peso. Então, por isso se recomenda após 18 meses, que é um tempo em que o organismo vai parar com essa perda de peso do pós-cirúrgico. Ela precisa fazer um acompanhamento da sua gestação junto com o cirurgião bariátrico, com a nutricionista ou o endócrino que acompanha ela, porque ela precisa de uma reposição de vitaminas adequada para ela e agora para o bebê que ela está esperando. Doutor Paulo, eu tenho uma ligação de um ouvinte no ar, coloca o ouvinte no ar. Alô, boa tarde, com quem eu falo? Olá, boa tarde. Fala com o Danilo. Danilo, fica à vontade, Danilo. Pronto, cara, só a respeito do sorteio aí do Pix. Tá certo, do sorteio. Deixa eu só terminar a entrevista que a gente trata da questão do sorteio, tá? Pensei que era pergunta pro doutor. Valeu, Danilo. Danilo ganhou o sorteio do Pix aí, já vai. Ô, doutor Paulo, eu não queria mais tomar muito o seu tempo, mas eu tenho aqui um testemunho pessoal para dar a respeito da cirurgia. Me operei dia 11 de abril. Dia 12, eu já estava em casa à noite, saí já no outro dia, final da tarde, não senti dor nenhuma, não senti nem aquela dor dos gases que a gente quando vai se operar, hoje em dia com o YouTube, né, a gente vai logo ver, muita gente reclamava, se tem um gás que é injetado, que dói muito, eu não senti dor em momento algum. A dieta líquida para mim não foi nenhum sacrifício, não me senti fraco, não passei mal, não senti absolutamente nada. Depois evoluí para a dieta Branda 1, fui para a pastosa, né? Depois Branda 1, estou na Branda 2. Semana que vem já volto para a minha dieta normal, entre aspas, né? Porque nunca mais vai ser a mesma coisa. Hoje eu devo comer 120, 150 gramas no máximo. Estou muito satisfeito, cheio. Não senti fraqueza, não senti tontura, eu não senti absolutamente nada de ruim. Eu vou aí para 50 dias, já perdi quase 20 quilos, 18 ou 19 quilos, me sinto muito bem, parece que não fiz nenhum tipo de procedimento. Então eu recomendo, não é propaganda, o doutor Paulo não está me pagando nada por isso daqui. Também não foi permuta não, viu, doutor? E o povo fica sabendo, eu estou falando porque foi um médico que me passou segurança, foi um médico que realmente fez com que eu tivesse vontade de ir para a mesa de cirurgia. E essa entrevista, doutor, é mais como uma forma de reconhecimento e agradecimento pela sua capacidade. O senhor, eu sempre acompanho suas postagens e vejo a sua dedicação. Vejo que o senhor sempre procura estar se capacitando e acredito que essa entrevista possa ser aquele gatilho que esteja faltando para algumas pessoas que estão querendo fazer e de repente sejam frouxas igual a mim. Não vão porque tem medo. Então não deixe de ir não. E quanto mais novo, melhor. Quem me encorajou bastante a ir para a cirurgia foi o doutor, o senhor Luizinho Girão. Luiz Prata Girão, dono da Betânia. É um grande amigo que eu tenho, ele tem uma fazenda aqui no Limoeiro, e ele fez essa cirurgia há muitos anos atrás. E ele foi um grande encorajador, e ele me dizia, eu dizia para ele, doutor, seu Luiz, eu não vou fazer não, que eu tenho medo. Ele disse, olha, aproveite enquanto você está indo e entrando com seus 2 pés no hospital, enquanto não tem doença. Porque no dia que você infartar, você não vai ter escolha não. Ou com medo de anestesia, ou sem medo, você vai. Se escapar. Então, isso para mim foi o grande encorajador, para você ver. Eu digo, rapaz, sabe de uma coisa? Eu usei o lado racional. Eu digo, ele tem razão. É melhor eu ir enquanto eu estou com exame pré-operatório, tudo bonitinho, estou com saúde, do que chegar lá num carro do SAMU, se der tempo de chegar de um infarto. Então, doutor,
Queria só passar essa mensagem de reconhecimento, de gratidão pelo seu trabalho, tá? Kennedy, de grande sabedoria esse ensinamento que foi passado, né, pelo seu amigo, e a gente teve, eu digo que a Covid trouxe inúmeros malefícios, né, uma pandemia de proporções absurdas, mas em termos de alertar as pessoas sobre a obesidade, sobre o diabetes, sobre as doenças respiratórias, ela veio demonstrar que a fragilidade de quem tem essas doenças crônicas, ela é muito maior. E que um vírus como o da Covid causou, nas suas ondas aí, inúmeras mortes, né? E as pessoas mais frágeis ou que tinham essas doenças, como obesidade, como diabetes, como pressão alta, foram as primeiras que nos deixaram. Então, muitas vezes as pessoas esperam ter realmente esses alertas. Eu já operei pessoas que infartaram para vir operar, fazer a cirurgia bariátrica. Pessoas que tiveram AVC para vir fazer a cirurgia bariátrica. Pessoas que colocaram prótese de joelho por conta de desgaste no joelho pelo excesso de peso, que depois vieram fazer a cirurgia bariátrica. E o caminho que você fez, ele foi o correto, de buscar tratar a sua obesidade para prevenir uma doença que seja mais aguda, como um infarto, como um AVC, como um tromboembolismo. Então, realmente, que bom que você entrou com as suas duas pernas, saiu com as suas duas pernas do hospital, como você falou. A obesidade, se você me chamar para dar uma entrevista como foi hoje, ou me chamar mês que vem, ou me chamar, sempre que você me chamar, eu vou aceitar o seu convite, porque realmente é algo que eu abracei na minha profissão para tratar as pessoas, para mudar a vida das pessoas, tá? E não mudar a curto prazo, mudar a longo prazo realmente, dando mais qualidade de vida para quem faz a cirurgia bariátrica e trata a obesidade da forma correta. Uma curiosidade do locutor, quantas vidas o senhor já transformou? O senhor tem ideia de quantas bariátricas o senhor já fez? Esse ano a gente já vai caminhando aí para quase 600 pacientes operados. Isso no total, todas, desde a primeira até agora, quase 600 pessoas. Doutor, exatamente. O Charles Maia está aqui, ele é um advogado aqui de Limoeiro, ele está dizendo que fez a cirurgia bariátrica faz 7 anos já, tem uns 7 anos de cirurgia bariátrica e é muito importante o papel da psicologia neste tratamento. O Auricélio Rodrigues está dizendo boa tarde, moro no Alto Santo e fiz a cirurgia bariátrica em 2011. E ele está dizendo que é difícil fazer sem o apoio da família, principalmente no aspecto psicológico. Então, o aspecto psicológico aqui é o mais abordado, talvez é o que pese mais, né, doutor? Graças a Deus, eu não tive problema nenhum. Parece que eu não fiz nada. Me dei muito bem mesmo com a cirurgia. Só essa cicatrizinha chata, doutor. Quanto tempo some essas bichinhas? Isso aí não vai sumir, isso aí vai ficar marcado em você, né? Ainda não inventamos, a medicina ainda não descobriu uma cirurgia sem cicatrizes. Até vem tentando, tá? Já tentou cirurgias que abordem por via endoluminal, né? Por via gástrica, oral, ou até por via retal ou ginecológica, mas elas não evoluíram a contento. Então, sempre quem fizer alguma cirurgia, até o momento, ela vai ter pequenas cicatrizes que vão clareando ao longo dos anos, mas sempre vai ter uma marquinha lá para deixar na lembrança que você passou por um procedimento cirúrgico. Quer fazer uma pergunta, Mazinho? Sim, Kennedy, eu queria fazer uma pergunta aqui para o doutor. Na verdade, é o ouvinte que está fazendo a pergunta, Linhares. Osita Rabelo, ela está lá em Fortaleza, no Ceará, está acompanhando, e ela diz que tem 72 anos e pesa 98 quilos. Ela quer saber se ela pode fazer, doutor, a cirurgia. Pacientes acima de 65 anos precisam de uma avaliação clínica, principalmente cardiológica, para saber se o benefício da cirurgia para ela vai ser superior aos riscos.
né? Então, a idade de limite, né, acima seria de 65 anos. Mas, às vezes, a gente tem uma paciente, uma pessoa de 72 anos, que tem um status clínico bom em relação à realização da cirurgia e que tem uma limitação, por exemplo, tem um coração bom, a parte respiratória toda boa, mas tem uma limitação de não conseguir andar porque tem um problema articular, de joelho, de quadril, que a perda de peso melhoraria a saúde dessa pessoa, a qualidade de vida dessa pessoa. Então, a gente já tem pacientes operados além dos 65 anos que passam por essa avaliação clínica antes, cardiológica, para a indicação da cirurgia e os benefícios da cirurgia no pós-operatório. Tem uma pergunta aqui do Carlos Augusto, ele está perguntando, doutor, a última para finalizar, se já existe um consenso entre os cirurgiões bariátricos para o consumo de bebida alcoólica após a cirurgia. Uns dizem que é 3 meses, outros dizem que é 6 meses. Como é essa volta aí do consumo de álcool após a cirurgia bariátrica? Não existe um consenso, a recomendação parte de cada cirurgião, de cada equipe, mas a ingestão de bebidas alcoólicas no pós-operatório, ela pode trazer prejuízos a curto prazo. Então, se você em poucos meses, né, menos de 2, 3 meses, já ingere a bebida alcoólica, lembrar que você fez uma cirurgia gástrica. E o álcool é um dos principais irritantes da mucosa, né, da parte interna do seu estômago. Então, se você tem ali um estômago que está em cicatrização e você coloca um irritante no seu estômago, você pode estar gerando a formação de úlceras, pode estar gerando a gastrite e prejudicando a sua cirurgia. A longo prazo, a gente tem que lembrar que o álcool é uma caloria, vamos dizer, vazia, né? Assim, ela não tem nenhum tipo de vitamina, ela não tem nenhum tipo de nutriente e ela tem calorias que, a longo prazo, se você ingere numa quantidade elevada, essa bebida alcoólica, você vai acabar fazendo uma poupança de calorias que se transforma, que se converte em gordura e você volta a ter um reganho de peso. Então, por isso que é recomendável um tempo eu recomendo pelo menos 6 meses, evitando a bebida alcoólica. Por quê? Porque a gente está remando em um sentido, da perda de peso, de uma boa recuperação cirúrgica, e aí você vai ingerir bebida alcoólica precocemente, você vai começar a remar no sentido contrário. Vai dificultar essa cicatrização, vai poder gerar problemas no seu estômago e levar também ao ganho de peso. Doutor, qual é só para encerrar a última, prometo, qual é o risco desse bicho aqui abrir, hein? Vou falar assim na linguagem do sertanejo, que é o nosso principal tipo de ouvinte. Qual é o risco de esses pontos se soltar, ou até quantos dias depois de operado? Porque o estômago ele é cortado e depois costurado, né? De uma forma menor, grampeado com o aparelho que o senhor tem aí, até já me mostrou. Tem risco disso abrir, doutor? O risco maior, Kennedy, é nos primeiros 14 dias, né? Por isso que, geralmente, o retorno do pós-operatório é nesse período de 10 a 15 dias, quando se faz uma avaliação e se observa se tem algum sinal ou o paciente tem algum sintoma que ele possa estar com uma fístula, que seria o nome técnico dessa abertura do estômago ou do intestino. Então, esse período aí é o risco maior. Até 30 dias, quando você fica na dieta pastosa, esse risco ainda existe, lógico que menor do que nos 14 dias iniciais, e depois de passado os 30 dias, realmente precisa haver algum problema fora do comum, tá? Algum trauma muito grande, algum tipo de alimentação muito sólida, para gerar a possibilidade de uma abertura da cirurgia. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência, pela essa sua didática ao explicar, sempre muito técnico, muito calmo. Eu só tenho a lhe agradecer e tenho certeza que não vai parar por aqui não. Em outras oportunidades voltaremos a conversar sobre essa cirurgia, sobre esse procedimento, sobre esse método que tem transformado a vida de muitas pessoas.
Um abraço, muito obrigado. Fica aqui os microfones à sua disposição para suas considerações finais. Kennedy, mais uma vez, muito obrigado por poder falar desse tema, como eu já frisei, que realmente me empolga muito, a quem eu me dedico de corpo e alma a tratar os pacientes com obesidade, de tratar uma abordagem multidisciplinar, né? Além de mim, eu tenho, além do cirurgião, Dr. Paulo Campelo, tenho uma equipe com endocrinologista, com nutricionista, com psicólogo, com outros colegas cirurgiões que dividem comigo o campo operatório e que a gente se dedica realmente a toda semana estar transformando aí algumas vidas. É uma oportunidade ímpar participar do seu programa nessa estreia e a gente espera diminuir a quantidade de pessoas com obesidade no estado do Ceará, atendo aqui em Fortaleza e fico à disposição dos seus ouvintes e a quem precisar. Só para o senhor divulgar, doutor, o senhor atende no Instituto Amo, no Hospital São Camilo. Aqui em Limoeiro a gente tem um São Camilo grande, forte, atuante. Também tem as suas redes sociais. Qual é, doutor, o seu Instagram? Meu Instagram é Dr. Paulo Campelo. Tudo junto, né? Dr. Paulo Campelo. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. E aí, quem tiver alguma dúvida, quiser acompanhar, fala com ele aí no Instagram. Valeu, doutor, um abraço.